Meus caros irmãos e irmãs, no amor de Jesus e de Maria, sua Mãe Santíssima, aqui nos encontramos para mais uma reflexão. Eu tenho recebido muita telefonema de pessoas lamentando o fato de que não teremos as celebrações nas paróquias, nas capelas, na catedral, nos templos. E o número de pessoas é muito elevado. E a gente se esquece de uma verdade fundamental que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios 3,16, onde o apóstolo diz: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado. E isto sois vós. De maneira, meus irmãos e irmãs, que a falta da tenda, a falta do templo, a falta do telhado da paróquia, ela se torna secundária diante do mistério interno que somos nós, diante do templo erguido por Jesus no nosso batismo que somos nós. Nós somos como que focolares, ou seja, fogo no lar. Não é? Nós somos essa brasa incandescente do Espírito, mesmo estando em casa, no lockdown, na obediência às autoridades constituídas. O fato de nós estarmos na igreja, na catedral, na paróquia, numa capela, não significa objetivamente a celebração da Páscoa, da Semana Santa. Significa os rituais observados, mas a celebração é interna, é mental, psicológica, espiritual, e nós podemos fazer isso em casa. Muitas vezes, no culto da Sagrada Liturgia, nós vamos para uma paróquia e temos a tristeza de ver os donos da liturgia. Quem são os donos da liturgia? Afora o sacerdote, que é indispensável. As mesmas pessoas cantando, as mesmas pessoas lendo, as mesmas pessoas tirando ofertas, as mesmas pessoas no acolhimento, as mesmas pessoas nos avisos. Então são os donos da liturgia. Então isso acaba chateando muito, né? Causando uma impressão ruim, negativa. A gente vem para casa não como quem saiu de um templo católico, mas como quem saiu de uma sinagoga judaica, né? Onde as pessoas têm funções fixas. É como se fossem empregos pastorais. Então esse lockdown, ele vem ensinar você e a mim a necessidade secundária de estar dentro de um templo. Secundária não no sentido da afirmação da fé, mas estamos em casa por causa de uma pandemia e há uma preocupação pastoral dos líderes católicos para que o povo não se contamine, para que o templo não seja lugar de contágio. Sendo eu o templo, como diz São Paulo, e mais endossando Santa Elizabeth da Trindade, eu sou uma igreja ambulante, eu sou uma igreja andante, eu sou uma igreja viva, celebrar a Semana Santa em casa também tem o seu contexto. Claro, não teremos a Eucaristia para comungar, o Santíssimo para adorar, mas o sentido de cada dia nós o temos no Evangelho e na própria liturgia, e isso vai nos garantir participação. Isto vai nos garantir verdadeira participação. Por isso é muito importante que não nos prendamos a este não ter o templo, a este não ter a capela, a catedral. O nosso espírito já está num ponto elevado de conhecimento doutrinal e litúrgico que nos permite suportar esses dias sem a liturgia, digamos assim, na paróquia, na igreja, para celebrá-la entre nós, em nossa família, em nossa casa. Então não nos apeguemos a este elemento que não precisa ser um elemento crucial, mas é um elemento secundário. De nada vale um templo todo arrumado para a passagem
do Santíssimo ou de Jesus no domingo de Ramos, se aquelas almas que ali estão não estão em clima de Páscoa, né? Se não estão num comportamento pascal, se não estão numa atitude pascal de vigilância. Então é preciso que a gente volte, como eu disse ontem, né, aos tempos remotos, quando os cristãos viviam a Semana Santa com fé e verdade. Na minha casa, no meu eremitério, na sua casa, você poderá cumprir os rituais muito próprios da Semana Santa, muito próprios que a igreja orienta aos seus fiéis. São dias de recolhimento, são dias de contemplação, de meditação, de ensejo para que Cristo ressuscitado afugente essa pandemia. O grande presente de Páscoa que Jesus nos dará será o fim da pandemia. A grande novidade que está chegando é Cristo ressuscitado, que ao vencer a morte, vence também a pandemia. Pense nisso, reze com isso, celebre isso, porque é muito mais importante do que estar no templo, na paróquia, é ser templo, é ser igreja andante, como diz Elizabeth da Trindade. Aonde eu vou, a igreja vai, aonde eu estou, a igreja está. Aonde eu entro, a igreja entra, de onde eu saio, a igreja sai. Então, templo ambulante, andante, não é? Isso que eu sou, isso que você é. Então, eu tenho dito para essas pessoas que têm entrado em contato, muito aflitas, porque queriam estar na paróquia, na matriz, na capela de seu bairro. Não, isso não é importante. O importante é dentro. São as bodas divinas celebradas aqui. As bodas do Cordeiro celebradas no interno. E aí fará sentido no dia que tivermos a missa no templo, porque eu já estou em núpcias com o Cordeiro Pascal dentro de minha alma e do meu coração. Para os meus irmãos e irmãs, eu deixo essa reflexão hoje de São Paulo. Não sabeis que vós sois o templo e que o Espírito Santo habita em vós? Tome como se fosse um gole de água fresca para tirar a tristeza dos dias de lockdown. Eu sou o templo, Deus me habita, a Trindade me habita. Eu sou uma igreja que caminha, como diz Santa Elizabeth da Trindade. Eu sou a habitação do sagrado, reside em mim o divino. Eu sou influência do sobrenatural. Todo o meu ser interpreta isso. Todo o meu ser expande isso. Irmãos, não há uma pessoa batizada que não seja assim, a não ser que não queira, a não ser que não pense assim, a não ser que tenha um complexo inferior tão grave que não se sinta assim. Isso não é privilégio de pessoa consagrada, isso é privilégio de todo batizado. A consagração vem depois, o sacerdócio vem depois, o ministério episcopal vem depois, mas a primeira grande base, o primeiro tesouro é o batismo. E por causa do batismo, todos esses qualificativos que eu falei, né? Nossas almas são sedentas de Deus, mas Deus é muito mais sedento de nós. São João da Cruz, nosso pai, ele diz: se é verdade que Deus procura o homem, é muito mais verdade que, melhor dizendo, se é verdade que o homem procura Deus, é muito mais verdade que Deus procura o homem. E Santa Dita Stein, a santa carmelita ex-judia, convertida ao catolicismo, tornou-se carmelita descalça e morreu no regime de Hitler, não é? Numa câmara de gás na Alemanha. Ela dizia: pensar que Deus marcou um encontro comigo no batismo. Pensar que eu sou alguém que Deus colocou à sua imagem e semelhança. Como não viver de amor? Como não morrer por amor? Gente, isso é tão profundo, isso é tão grande, isso é tão alastrante, que nem diz o outro, né? Uma monja carmelita descalça num campo de concentração a pensar nisso. Eu sou o lugar do encontro. Por isso, eu quero desejar a vocês que me escutam hoje, estamos bem pertinho de Jerusalém, pelo Domingo de Ramos, né? Que a gente possa sentir essa alegria da Páscoa do Senhor, mas primeiro passemos pelo luto da paixão, das dores, das chagas, da flagelação, da agonia do horto, do cálice amargo, da traição de Judas,
da negação dos apóstolos. Nos apeguemos à fidelidade de Maria Madalena, de João, o discípulo amado. Que esta semana, que precede o Domingo de Ramos, brilhe em você e em mim, Jerusalém. Deus abençoe. Um abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da Comunidade Católica Cristo Dominus, da Paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga. Conte você com as minhas preces constantes pelas suas intenções.